ou boa noite, turminha. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo, ele é só um resumo do que nós falamos na aula de ciências. Quem estava presente já acompanhou, se quiser assistir o que a prof vai falar aqui. Só que alguns dos nossos amigos não conseguiram entrar lá na videoaula junto com a gente. Então fiquem atentos aí, porque é só o comecinho da matéria de animais vertebrados. Nós podemos abrir o nosso livro então para falarmos desse assunto, livro didático na página 117. A gente pode começar ali nessa página que fala sobre os animais vertebrados. Por que os animais vertebrados eles recebem esse nome? Vertebrados. Nós conversamos na videoaula e se você acompanhou a videoaula, responda em casa. Por que eles têm esse nome, vertebrados? Por conta da coluna vertebral. Eu vou mostrar aí na imagem para vocês. Desse lado aqui vai ter uma imagem, o esqueleto humano. Aí onde a setinha está apontando é a coluna vertebral. É essa parte comprida que está no meio do corpo humano. Exatamente. Coluna vertebral. E no corpo de alguns animais também existe essa coluna vertebral. Então, todo ser vivente que tem coluna vertebral é conhecido como vertebrados, tá bom? Quando a prof fala de animais vertebrados, quer dizer que esses animais eles possuem a coluna vertebral. Essa é a principal característica, tá certo? E aí nós vimos algumas classificações desses animais vertebrados, alguns grupos pelos quais eles são separados. Primeiro são os peixes. E aí no livro de vocês fala um pouquinho sobre os peixes. Nós sabemos eles são animais aquáticos, né? E em diferentes tipos de água. Água dos mares, salgada, água de rios e lagos, né? Água doce, água quente. Então eles vivem em vários tipos de habitat mesmo aquático. Dentro disso, nós vimos também que existem muitas espécies de peixes. Uma delas é o peixe palhaço. É o peixe do filme Procurando Nemo. Olha aí na telinha. É essa espécie tão bonita. Peixe palhaço, porque ele é engraçado e desengonçado e recebeu esse nome. Outro é o peixe-leão. O peixe-leão também é diferente. Eu achei ele bem bonito. Só que tem uma coisa, esse peixe aí que está aparecendo, que é o peixe-leão, ele é muito, muito perigoso. Essa parte assim de cima dele, vocês estão vendo aí? Que está espantado para cima assim? Pois é, são espinhos. E esses espinhos são venenosos. Então ele é muito perigoso. E aí no Você Sabia? Nós temos uma curiosidade aí. Qual é o maior peixe oceânico que vive nos oceanos? Qual que é o maior? Tubarão-baleia. É um peixe e ele é o maior conhecido. Ele costuma ter em média 20 metros de comprimento e ele pode pesar até 10 toneladas. É muita coisa, né? Aí depois dos peixes nós vimos outro grupo também dos animais vertebrados, que são os anfíbios. Anfíbios. Por que eles recebem esse nome? Bom, os anfíbios eles têm uma característica muito especial. Eles passam uma parte da vida deles na água e uma parte na terra. Entre os vários animais que fazem parte dessa categoria de anfíbios, existe um que é o mais conhecido, o sapo. E aí a prof trouxe aqui para vocês o processo de reprodução do sapo. Ele começa então assim, ó, você consegue observar? São vários ovinhos desse, tá? Aqui tem vários juntos, tá vendo? É um do ladinho do outro, são muitos, tá? Eles são bem pequenininhos. E aí, a mamãe deles desova lá na água, tá? Dentro da água, então, depois que eles saem dos ovos, eles aparecem dessa forma, olha. Parece até um peixe diferente. Nessa parte, então, do desenvolvimento do sapo, ele é conhecido como girino, tá? Olha o girininho, tá vendo? Só que não parece um sapo ainda, né? Não parece mesmo. Mas ele vai criando forma. Olha aqui, ele já tem duas patas aqui. E ele já começa a se parecer com um sapo. Depois, ele já está bem parecido com um sapo. Já possui todas as patas. Olha o aspecto dele, bem parecidinho já com um sapo. E aí ele continua se desenvolvendo, até que temos um sapo. Pois é, esse sapinho aqui.
Esse é o processo desde a fecundação até o nascimento e o desenvolvimento do sapo, tá bom? Então ele passa boa parte desse processo, chamado de metamorfose, dentro da água. Depois que ele nasce, ele já consegue viver em terra firme, tá? Bom, essa metamorfose que a prof acabou de comentar é o processo de transformação que passam alguns animais para nascer e se desenvolver. Tem um outro animal que eu mostrei na videoaula que não é um vertebrado. Olha aqui, não é um vertebrado, mas a prof vai mostrar aqui só para vocês entenderem também, tá? Ela é uma larvinha, olha, uma larvinha. E ela vai passar, então, pela pupa, e aí nós temos a borboleta. Vocês viram o processo de transformação? Ela passa de um animal totalmente diferente, que é essa larvinha aqui, até se transformar numa linda borboleta. E o mesmo acontece com o sapo. Olha a transformação. E essa transformação é conhecida como metamorfose, ok? E aí em casa você vai fazer o exercício 5, tá? Quem participou da aula fez junto comigo. Eu acabei de mostrar quais são os processos dessa transformação, dessa metamorfose que acontece com o sapo desde o momento dos ovos até quando ele se desenvolve por completo, tá? Depois que ele nasce. Então vocês vão colocar as numerações de acordo com as fases, tá? E aí você vai virar a página até a 120 e nós vamos conhecer um outro grupo que são os répteis. No exercício 6, antes de entrar nos répteis, nós vemos a seguinte imagem, 3 imagens do sapo comendo algumas pragas, mosca, barata e lagarta. Bom, ele faz esse controle do meio ambiente, o sapo, sabia? Essas pragas, muitas vezes, elas destroem a vegetação e não fazem muito bem, então, para o sistema. O que eles fazem, então, a contribuição deles? Eles se alimentam desse tipo de animal, e isso ajuda bastante, então, no controle das pragas, tá bom? Répteis, olha a característica dos répteis, atenção aqui. Eles são animais que se rastejam. Então, nós temos alguns aí, jacaré, o lagarto e a cobra. Qual cobra que aparece aí nessa página 120? A sucuri. Sucuri, ela é muito conhecida, ela gosta muito de nadar e por isso ela gosta de lugares com bastante água. E nós estudamos nos biomas que tem um bioma que ele passa a maior parte do tempo alagado. Quando chove, e chove muito nessa região, o solo não escoa tão facilmente a água, então fica muito tempo alagado. E aí você pode encontrar uma sucuri naquele lugar. Qual é o nome? Pantanal, certo? E no Pantanal a gente também consegue encontrar esse jacaré-açu que aparece aí para vocês. Ele é bem grande, tá? Ele nasce só com 30 centímetros. 30 centímetros é mais ou menos o tamanho de uma régua normal. Então ele é pequeno, só que ele vai se desenvolvendo e ele pode atingir até 6 metros. 6 metros. E ele pode pesar até 500 quilos, meia tonelada. Gente, é muita coisa. Então imagine o tamanho desse jacaré. E ele também é encontrado no Pantanal, lá no Pantanal. E esse primeiro que aparece aí, que é o lagarto, a prof gostaria de lembrar com vocês de um lugar que é muito, muito quente. O solo é seco, o lugar faz muito calor. Fica na região Nordeste e o bioma é a Caatinga. E nesse bioma, muito possivelmente, você vai encontrar esse tipo de lagarto, porque ele gosta de regiões quentes, tá? Ele gosta de ficar tomando um banho de sol. E aí, nós vimos a tartaruga. Bom, a tartaruga também passa por um processo até nascer, só que não é o processo de metamorfose. Por quê, prof? Vamos ver? O prof tá olhando aqui para baixo para pegar essas pecinhas, olha. Aqui eu tenho o local onde a mamãe, a tartaruga, deposita os ovos, tá? Elas costumam nascer na beira da praia. Então, são ali nos cantinhos, pertinho da praia, em que nós podemos encontrar ovinhos de tartaruga. Não em todas as praias, né? Algumas regiões em que existem
tartarugas marinhas. Mas vocês podem observar que elas vêm através de um ovinho, tá? E elas não passam por uma transformação como o sapo dentro do ovo e com o sol que aquece o ovinho, as tartaruguinhas conseguem se desenvolver dentro do ovo. E depois ele vai quebrar até que vai saindo a tartaruga. E aí ela vai crescendo e até que ela vira uma tartaruga adulta. Isso aí. Olha aí, uma tartaruga adulta. Ok. E aí nós vimos esse processo da tartaruga desde o momento, então, em que a mamãe coloca os ovinhos, né? Até o momento em que as tartarugas nascem. E o que elas fazem no primeiro momento em que elas nascem? Logo que elas saem do ovinho, elas correm em direção ao mar e junto com a mamãe e o papai, elas voltam para o mar e entram mar adentro, tá? Então elas passam boa parte da vida delas dentro da água, as tartarugas marinhas, tá? Então esse é o processo. Uma tartaruga, ela pode viver de 60 até 80 anos, vive bastante, né? E ela só consegue se reproduzir depois dos 20 anos. Dos 20 até os 30 anos, consegue se reproduzir e ter mais tartaruguinhas, tá bom? E para concluir, eu vou mostrar aí a imagem na tela para vocês. O que está aparecendo aí na tela para vocês? Dinossauro. E aqui nós vimos que o profissional cientista que mexe com essa área, que vai atrás de fósseis, que busca saber sobre essa parte da história, o nome desse profissional, é paleontólogo, tá bom? Paleontólogo. Nós falamos sobre isso porque é importante saber qual é o nome do profissional que trabalha com essa parte da história, buscando vestígios, porque nós não conhecemos um dinossauro de perto. Ninguém viu um dinossauro de verdade. Pelo menos as pessoas que vivem na nossa geração e as das gerações passadas também, porque eles viveram há muitos e muitos anos atrás. Só que como que nós sabemos que eles existiram? Ou como os cientistas dizem ter certeza que eles existiram? Através dos fósseis, e existem duas categorias de fósseis. Eu tenho os fósseis por impressão, que vocês estão vendo aí, é como se fosse uma marca registrada, né, do animal, e eu tenho o fóssil por petrificação, tá? E eles encontraram muitos ossos gigantescos que não se parecia com nenhum animal existente, e então foi descoberto que há muitos anos atrás existiram esse tipo de animal, um animal totalmente diferente e enorme, né? Bom, assim nós terminamos a nossa aula de ciências e a prof deixou aí um recadinho. Semana que vem nós vamos aprender como fazer um fóssil. Como será que a gente faz? Eu não posso comprar argila, prof, porque não dá para sair de casa. Então a prof vai colocar uma receitinha na semana que vem na aula de ciências que vocês poderão fazer em casa. Olha que legal! Então até semana que vem. E para você que não deu para assistir a aula de hoje ao vivo, tá aí o conteúdo, tá bom? Todas essas páginas nós vimos na videoaula e os exercícios dessa página também. Então dá uma olhadinha aí, o exercício você precisa preencher bonitinho, tá? E a prof falou aqui durante os momentinhos dessa vídeo aqui sobre as respostas. Você vai saber responder, porque a prof falou aqui, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!